Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatina, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos uso das lições bíblicas da CPAD, Classe de Adultos. Estamos no terceiro trimestre do ano 2026. E o título desse trimestre é A Igreja dos Gentios, da chamada missionária A Consolidação do Evangelho entre os Povos. E a lição de hoje é Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Texto áudio. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos, capítulo 17, versículo 30. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A leitura bíblica em classe. Nós estamos estudando hoje o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ler 17 do 15 ao 20 e depois o 30, 31 e 32. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Vamos à nossa introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica, a cidade de Atenas. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido. Então, Paulo chegou a Atenas. E em que circunstância Paulo chegou a Atenas? Houve uma situação nessa viagem missionária dele que acabou levando ele até Atenas. Quando a gente, semana passada, estudou o capítulo 16, ele foi lá pregar em Filipos e tal. E no início de 17, depois dele ter passado pela Macedônia, foi para Anfípolis, a Polônia. Chegou a Tessalônica, teve uma dificuldade lá, as pessoas criaram um grande problema com ele. Depois ele foi até Bereia, e lá em Bereia, alguém de Tessalônica foi lá e citou as multidões contra ele. O que ele fez? Os irmãos mandaram Paulo fosse até o mar, e Silas e Timóteo ficaram ali. Então Paulo foi até Atenas, como o texto aqui diz na introdução, e ali ficou esperando os seus
cooperadores na obra missionária, seus companheiros na obra missionária, para que continuassem a pregação da palavra. Mas Paulo não ficaria parado, apenas esperando a chegada de Silas e Timóteo. Ele, então, percorreu a cidade, como o João vê na lição, e acabou pregando naquele lugar, naquela cidade onde foi o berço da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos que viveram antes de Cristo, mas agora, naquele momento, também havia outros filósofos, e pós-Paulo também houveram outros filósofos, a qual tinham a sua cosmovisão do mundo e ensinavam de acordo com aquilo que eles falavam, muitos ensinamentos importantes e bons, mas sem a palavra de Deus. Como ele diz aqui, ele viu pessoas cultas, mas necessitando de salvação, e pregou a palavra do Senhor. Agora vamos aqui, começando essa lição, primeira divisão, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Primeira subdivisão do ponto 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia nova influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria, como diz o versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, aqui temos que entender um contexto, já expliquei várias vezes em outros estudos, né, e na igreja, em algumas pregações, que no tempo de Cristo, né, e aqui no tempo de Paulo, quem dominava o mundo era Roma, o Império Romano. Antes do Império Romano, houve 4 grandes impérios, ou 3 grandes, o romano foi o 4º, melhor dizendo. Então, primeiro a Babilônia, depois Medo-Persa, a Grécia e depois Roma. Quando Roma domina, a cultura romana e a língua romana, elas foram um pouco dominadas pela cultura e pela língua grega. Então, quando Jesus veio a essa terra, se falava o grego koiné, não se falava o latim como língua oficial do reino, mas se falava o grego koiné. E Atenas, anteriormente ao Império Romano, era uma cidade que tinha a questão da política, porque foi o Império Grego que veio antes, e a parte artística, filosófica, arte, tudo aquilo que ele falou. Mas agora ela tinha essa influência, ela tinha essa situação, mas não mais política. Mas era ainda esse berço da filosofia, né? Esse lugar, como nós vamos ver no transcorrer aqui da lição, e foi nessa situação que, por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo chega ali. Chega, como falamos na introdução, saindo de Bereia, porque ali foi perseguido. Os irmãos acharam melhor que ele fosse até o mar, viajasse, ele chegou até Atenas, e ali esperou a Silas e Timóteo, que eram os seus companheiros da obra missionária, como vimos nas lições passadas, e os deixou ali em Bereia para confirmar a igreja, para ensinar a igreja, para organizar a igreja, para que depois se juntasse e ele continuasse na sua obra. E ali, dentro daquela situação toda, ele viu essa questão idolátrica e ele pesou o seu coração. Isso é muito importante, meu amado irmão. Nós não podemos ver o mundo se perdendo sem Cristo, as pessoas à nossa volta, às vezes dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria comunidade mais perto, onde moramos, o bairro, e simplesmente ficar achando que é normal. Precisamos ter esse desconforto aqui, como Paulo teve, vamos colocar assim, e não ficar apenas no desconforto, porque Paulo não ficou apenas no desconforto, naquele tempo ele não tinha certas coisas que temos hoje, né?
Hoje nós temos WhatsApp, temos redes sociais. Aí hoje as pessoas chegam e acabam falando de certos assuntos ali. Paulo não tinha. Mas Paulo não quis falar com um amigo, Paulo não quis mandar uma carta para alguém falando disto. Paulo simplesmente foi lá e pregou para aquelas pessoas. Viu a necessidade que aquelas pessoas tinham de Cristo Jesus. Embora cultas, embora uma sociedade bem avançada em vários aspectos, mas que não tinha a salvação. O homem pode, e aí a gente, como já falamos aqui várias vezes, pastor, é proibido estudar secularmente? Não, meu amado, nem até teologicamente não. Se você puder estudar, estude, faça a sua faculdade, a sua universidade, até pós-graduações, teologicamente da mesma forma. Agora, não é o estudo que vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é entender que você é pecador, aceitar a Cristo como Salvador e permanecer até o fim. Então, o Evangelho tem que ser pregado. Os anjos queriam pregar, mas não podem. Então, essa função ficou para a Igreja de Cristo. Cada um que é salvo tem que levar essa palavra. É o assunto do trimestre. Não é desta lição, da lição passada, das lições que estudamos, nem as que virão ainda, mas é o assunto do trimestre. Paulo disse certa vez, acho que era na carta aos Coríntios, se não me engano, ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso era para Paulo só? Não, era para cada um de nós. Vamos aqui, o início da evangelização na sinagoga. Aí ele cita o versículo 17, a parte A. De sorte que desfrutava na sinagoga com judeus religiosos todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Como era de costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho, primeiro ao judeu e também ao grego. Como está em Romanos 1,16, conforme Atos 17,2, a gente já estudou isso tudo aqui. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Então, já tocamos nesse assunto várias lições passadas. E a lição até passada a gente falou sobre a cidade de Filipos, onde não havia sinagoga. E aí Paulo teve que fazer uma estratégia diferente. E aí eu até perguntei, dando aula na escola, é problema pastor da igreja, os irmãos, até mesmo missionários, fazer um planejamento? Não, é importante, é bom. É bom que faça um planejamento. Para você ir para missões, como é que você, principalmente hoje, no dia, se for missões transculturais, naquele tempo, por exemplo, você tinha um grego conexo para o mundo todo, mas hoje você vai chegar em certos países, se você não falar a língua do povo local, você vai ter dificuldade. Alguém vai dizer para mim, poxa, pastor, mas o inglês hoje você fala em todo mundo. Sim, meu amado irmão, mais para a parte comercial. Se eu chegar para a África, e como sou brasileiro, querer pregar lá, sendo missionário lá, falar, olha, eu não sei a língua aqui, o dialeto, eu vou pregar em inglês. Alguns vão saber, sim, mas a maioria não vai saber e nem vai dar muita atenção. Agora, se eu, como missionário, antes de ir para aquele lugar, a me preparar e aprender a língua, eu vou dar um exemplo do missionário André Derruti, que hoje está em São José do Calçado, mas esteve meu parceiro na Freire Vasconcelos, a igreja que nós apoiamos, Assembleia de Deus como bandeira. Ele esteve lá em Minas Gerais, depois temos chamado para a Espanha. Ele veio aqui para São José do Vale do Rio Preto, ali acima de Petrópolis, e ali ficou por um tempo se preparando, fazendo cursos e aprendendo a língua. Chegou lá falando o espanhol, o castelhano, de forma perfeita? Não. Aí ele foi sabendo já alguma coisa, podendo falar, conversar com as pessoas, aprendendo com a própria língua. É igual um estrangeiro que vem para cá, não está acostumado com... Por exemplo, no Brasil, por exemplo, o carioca fala de uma maneira, o gaúcho de outra, o mineiro de outra, assim, a língua é a mesma, o português, mas tem sotaques, tem isso aqui. Então, você vai para esses lugares também, haverá essa dificuldade, vai aprendendo o costume, mas ele tem que se preparar antes para chegar lá e pregar a palavra. Então, um planejamento. Existe um planejamento. Paulo tinha esse planejamento. Qual era? Nas cidades onde havia sinagoga, ele primeiro pregava na sinagoga.
aos judeus e, como diz aqui, aos gentios que gostavam do judaísmo, gostavam de Deus, se aproximavam, como já vimos lá atrás, Cornélio, antes de Paulo, né, com Pedro pregando para ele, e o eunuco da rainha de Candace, que também veio a Jerusalém para adorar, ou seja, ele era um gentio que veio adorar, e aí, meu amado irmão, ali começava. A maioria das vezes ele tinha barreiras, não aceitavam, ele partia então para os gentios, é isso que diz aqui. Ele diz uma coisa importante aqui. Então, a comunidade em Atenas judaica era pequena, mas, de qualquer maneira, foi o ponto de partida para ele pregar a palavra. O único diferencial que houve aqui, nesta cidade, foi que, nas outras cidades, ele ia acompanhado da sua equipe missionária, de Silas, de Timóteo. Ele estava junto, estavam indo com ele. E nessa cidade, ele fez isso sozinho, já que Silas e Timóteo tinham ficado em Bereia. Vamos aqui para a terceira subdivisão do ponto 1. A proclamação do Evangelho na Agorá. Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho a Agorá, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade, como eu já li aqui na parte B do versículo 17. Quando eu li a parte A para falar da sinagoga, eu li a parte B também. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade, que aí ele vai para o versículo 21. Vamos ver se eu tenho o versículo 21 aqui. Eu estou usando... Não. Então, eu já deixei a Bíblia aberta, aqui em Atos 17, para a gente caminhar também. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão é dizer ouvir alguma novidade. Ali jogava diariamente com gentios, filó interessado em ouvir uma novidade. Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe ao espaço religioso, mas deve alcançar o coração da sociedade. E isso, meu amado irmão, é muito importante. Vamos falar aqui agora uma coisa importante, dentro da lição, saindo um pouquinho mais dentro. Muitas vezes a gente está fechado entre quatro paredes. Sempre foi falado, sempre ouvi este ensinamento, e esse é muito importante. É importante a igreja reunir? Sim. A minha igreja, metodista pentecostal, na sede e na congregação Nova Campinas, nós temos terça-feira oração, quinta-feira um culto público, onde a palavra é explanada, domingo, no caso da sede, domingo de manhã a escola bíblica dominical, Nova Campinas à tarde, e o culto à noite também de proclamação da palavra, além de, na congregação Nova Campinas temos a semana de oração, na sede às vezes temos alguns cultos especiais, e na congregação na Santa Marta é quarta-feira o culto, sexta-feira a oração, domingo a escola dominical de manhã, domingo à noite. Então temos reunidos ali. Além disso, aí culto amigo, chá das amigas, EBF, outros trabalhos especiais, ok? Dentro da igreja. Mas a igreja precisa sair fora, ela precisa evangelizar. E aí são duas coisas, a igreja marcar trabalho. Eu sou de um tempo que todo lugar que eu passava tinha ar livre, culto ao ar livre, as igrejas faziam. Eu já fiz muito culto ao ar livre, hoje estamos fazendo menos. Outros trabalham mais. Eu sempre digo, no meu ministério, um trabalho que eu mais amei de fazer, gostei de fazer, foi uma cruzada evangelística que a igreja com a pastoria sede fez juntamente com duas igrejas batistas, duas assembleias, a igreja metodista Eliana do Corte 8, um trabalho em 2002, se não me engano, por ali. Muito bom, que as igrejas se uniram, tiveram vigília em algumas igrejas, consagração, foi uma bênção. As igrejas se uniram. Depois tivemos um outro que reuniu várias igrejas, muitas igrejas, 14 igrejas, do Dia da Bíblia. Também fizemos um culto especial. Então, maravilha. Muito bom. Ok? Tem que sair fora. Mas além dessa programação que a igreja marca fora, também temos que ter nós, cristãos, seja o pastor, presbítero, diaconisa, membro, a oportunidade de onde estivermos falar de Jesus. Eu tenho falado isso muito, a lição passada nos falou disso, né, com Paulo pregando para a Lídia lá na beira do rio e pregando para outras mulheres também, Paulo pregando mesmo preso no cárcere. Então, aonde Deus abrir a porta, temos que anunciar o evangelho, porque as almas estão precisando. Ele foi para a praça,
lá naquele lugar havia uma situação de pessoas que iam lá, filósofos, pessoas comuns, para ouvir alguma novidade. Alguém chegava lá, falava alguma coisa diferente, o pessoal começava a debater, conversar, ver se aquilo era correto, como fizeram até com Paulo na sua pregação. E Paulo foi lá e pregou a palavra, anunciou o evangelho. Agora, sempre o que temos dito nessas lições todas, pastor, o que eu tenho que pregar? Pregar a palavra de Deus. Eu não tenho que pregar a filosofia. A filosofia tem o seu papel, a filosofia é importante em algumas situações, mas não para a salvação das pessoas. Eu não tenho que pregar Sócrates, Aristóteles ou outro qualquer filósofo. Tenho que pregar autoajuda? Não. Tem que pregar evangelhos diferentes, que hoje tem evangelho social, teologia de não sei o que lá. Não. Eu tenho que pregar simples. Eu sempre falo, o evangelho é simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Pronto, prega isso. Pregar a palavra, dentro da palavra. E às vezes eu falo, poxa, pastor, eu posso pregar em Gênesis? Pode. Não tem problema nenhum pregar em Gênesis, Antigo Testamento. Mas aquele texto que você escolheu em Gênesis tem que apontar para Cristo. E assim, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os profetas maiores, os profetas menores, tudo tem que apontar para Cristo. Cristo é o assunto da nossa pregação, como foi o de Paulo. Como ele diz aqui, o evangelho não se restringe a espaço religioso. Pastor, mas hoje até foi discutido na lição de ontem, hoje estão proibindo pregar a palavra. É proibido você chegar no trem aqui no Rio de Janeiro hoje e pregar. Eu já preguei no trem, já fiz evangelismo no trem, até para o seminário a gente fazia todo dia. Se não fazia todo dia, fazia 90% do tempo. Evangelismo no trem. Dava folheto, cantava, pregava. Hoje é proibido. E não só nós. Havia culto às 5 horas da manhã, havia toda uma série de coisas. Outros lugares também. Na barca eu já vi muita gente pregando. Hoje é proibido. Mas dar um folheto para alguém, isso ninguém vai te impedir. Dar um folheto, com todo respeito, não obrigando a pessoa a aceitar o folheto. Eu recentemente tivemos um ano de evangelismo na igreja, antes do culto especial que tivemos, e eu fui com a minha esposa para um lado, outros irmãos foram para outra rua. Então, fui andando e fui sair na outra rua lá, a igreja no Jacatirão, lá no morro, descemos as ruas, né? E fomos lá embaixo. E numa determinada rua que eu estava passando, chamada Laura Aragão, eu falei, eu vou levar a pessoa disse, não quero, falou mal de pastor, fez uma anticrítica, eu fiquei quieto na minha, deixei ele embora, estou orando por ele. E logo depois eu entrei numa rua, dei um folheto para 2 pessoas, estávamos assim, entrar na porta de um bar, e essas pessoas falaram, não, poxa, fala um pouco mais de Jesus. E deram o nome delas para eu trazer, então o nome delas está na igreja lá para lá. Então veja bem, meu amado irmão, uns vão aceitar, outros não. E aqueles que aceitaram, você vai orar para que eles possam ler aquele folheto, ouvir aquela palavra que você disse, entregar a vida a Jesus. E outros que não aceitaram, você orar porque em um outro momento eles aceitem. Vamos agora para o ponto 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Este está falando de Atos 17, mas ele só cita lá os epicureus. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estava o filósofo epicureu, seguidores de Epicuro, que viveu em 341, 270 de Cristo. Quer dizer que viveu quando ele provavelmente morreu, era 270 anos antes de Cristo. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata
dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. O Evangelho afirma isso, pastor? Vamos lá. Hoje eu não estou lendo muitos textos, mas comente a gente lê. O capítulo da ressurreição, né, que a gente chama, é assim, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Logicamente que ele está fazendo aqui uma ironia. Então, qual a ideia dos epicureus? Prazer como finalidade de vida. Veja bem, meu amado irmão, uma ideia errada traz outra. Entenda isso. Pastor, por que eu tenho que entender isso? Pastor, hoje tem algum epicureu? Alguém que diz, eu sou epicureu? Provavelmente não. Mas todas as modernidades de ensinamento, de pensamentos, de filosofias, estão lá no passado. Elas são requentadas no dia de hoje. Então, vamos começar pela história. Se a morte é o fim, eu morri, acabou tudo. Acabou. Não vou dar conta a ninguém. A minha vida está restrita a este mundo, somente. Não existe uma outra existência pós-morte. Segunda coisa, até admitiam a existência de Deus. Veja que eles eram idólatras. Nós estamos falando, Paulo era monoteísta de judaísmo, o cristianismo também é monoteísta. Mas os gregos eram politeístas, tinham vários deuses, ele viu isso lá. Então, até admitiam que poderiam existir os deuses. Mas os deuses estavam lá vivendo a vida deles, e não se importavam com o ser humano, não queriam nem saber do ser humano. Então, morreu. Bom, se eu vou morrer, é como Paulo diz aqui, ironicamente, em 32 de 15. Então, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, nos divertimos, temos prazer. Aqui não é só, alguém vai assim, prazer, é só prazer sexual. Não, prazer de viver, prazer de comer bem, prazer, tudo isso. Porque morri e acabou. Então tem que aproveitar enquanto eu estou aqui. Essa é a ideia. Por que Paulo confrontou? Porque é contra o Evangelho? Lógico, meu amado irmão. Paulo, acabamos de falar, o capítulo da ressurreição. Primeiro que, na casa de Hebreus, o homem acaba de morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então não existe essa de morreu, acabou. Você já ouviu isso, pessoas falando isso hoje, na televisão, nos filmes, em outro lugar. Morreu, acabou. Não morreu, acabou. Acaba esse corpo. Esse corpo vai para o pó. Mas o homem tem uma alma e um espírito que vão à presença de Deus, que vão dar conta a Deus um dia. Então, é necessário entender que nós somos pecadores e aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da nossa vida, para que um dia possamos ressuscitar em Cristo e estar juntamente com Ele, gozando as bênçãos que Ele preparou para os salvos, remidos e lavados no sangue cordeiro. Então, Paulo pregou algo que aqueles homens... Paulo falou de ressurreição. A ressurreição não existe, morreu, acabou. Não creio nisto. Não acredito nisso. E houve aquele bloqueio para poder ouvir e entender o que Paulo estava ensinando. Vai ter hoje, pastor. Pode não ter o epicureu, como eu falei, alguém. Você vai ver hoje, meu amado irmão. Não há pessoas hoje voltadas para o prazer. É lógico, meu amado irmão. O estilo de vida hoje é este. Pessoas estão vivendo como se houvesse amanhã. Ah, pastor, mas eu vejo isso no meio da sociedade? Vê, meu amado irmão. Filmes, séries, novelas, até as redes sociais. Pastor, só está dizendo para que eu não veja mais televisão, que eu não veja mais rede social? Não. Isso é uma questão íntima de cada um que vai fazer o que deve fazer. A gente tem que ter cuidado, já sempre prego na igreja, todas as coisas da missão lícita, mas não convém. Se o crente achar que algo não convém a ele, não deve fazê-lo. Todas as coisas da missão lícita, mas nem todas edificam. Se o crente achar que tem alguma coisa que não edifica a vida dele espiritual e não quiser praticar, a gente conhece testemunho de crente que não tem rede social.
Hoje, no século XXI, meu Deus do céu, o cara não tem rede social, o cara é maluco, é doido, quadrado, sei lá o que, a palavra que vão falar. Mas aquela pessoa resolveu não ter. Ok? Eu, por exemplo, a minha esposa não vemos novela, nunca vimos. São 39 anos de casado e nunca vimos novela. O problema é não ver. Pronto. Eu também não assisto séries. Pastor, você está dizendo que quem vê novela, vê série, vai para o inferno? Não estou dizendo nada disso para você, não. Só estou dizendo que é uma decisão de vida minha, porque achei que não era bom para mim. E a terceira colocação é: todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por uma delas. Se algo te domina. Então, neste mundo está aí. Mas não é só. Aí lá se mostra o prazer de se vingar, o prazer sexual, que é bastante, né? O prazer enfim, de jogar, de apostar, de fazer. Tudo é livre. O Evangelho é contrário a isso. E Paulo pregou exatamente o Evangelho. Mas era só os epicureus, pastor? Não. O texto diz que também tinha os estoicos. Vamos ver aqui os estoicos. Os estoicos: razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Zeno aqui ele colocou, alguns colocam Zenão. Ele viveu entre 333 e 263 a.C., ou seja, foi um tanto quanto contemporâneo de Epicuro. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebia o Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã, como já foi citado aqui, no versículo. Aí eu volto para 1 Coríntios 15, né? Ele citou o 32, mas agora nós vamos ler o 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum entre vós que não há ressurreição de mortos? E eu não vou ler mais um aqui, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Parece, pastor, uma coisa com outra? Sim, mas esse aqui é diferente num sentido. Vamos lá. Razão, destino e pessoalidade. O homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções, então já não ia para o lado do prazer. Mas não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava na ressurreição e achavam que Deus estava em tudo. Eram panteístas. Pastor, mas hoje tem estoicos no sentido de seguir a ideia, talvez com este nome, como eu falei, com os epicureus, não. Mas toda aquela coisas erradas, e não só desses dois filósofos aqui, dessas duas linhas filosóficas foram citadas ali em Atenas naquele momento, mas de todas as outras linhas que não estavam baseadas na Escritura, não tinham, em algum ponto divergiam da Escritura. Hoje, tudo que prega aí diferente, o que se ensina diferente no meio da sociedade, tem baseado nessas partes. E talvez, de certa forma, até pior, porque pega um pedacinho ruim de uma e ruim de outra e junta aquilo tudo para ensinar coisas ruins. O que é o panteísmo? Deus é a terra, Deus é o céu, o sol. Hoje, muitos adoram a natureza, a mãe terra. Peraí, quem criou a terra, os céus, o mar e tudo que criou foi Deus. O capítulo 24 de Salmos, versículo 1, diz: do Senhor a terra e tudo contra nela há e todos que nela habitam. Mas, se eu não creio em Deus, eu não vou crer que existe um Deus que criou todas as coisas. Não creio em Deus. Esse mundo veio de uma estalada aí, vai ser uma explosão, como alguns querem ensinar aí, outros querem ensinar que houve uma evolução de espécie. Mas a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Em João, no capítulo 1, diz que foi o verbo que criou todas as coisas, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, veja bem, meu amado irmão, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, no qual nós cremos,
Não vemos com esses olhos, mas vemos pelo olho da fé, que criou todas as coisas. E esse Deus que Paulo pregava. E esse Deus que eu tenho que pregar. Deus não está dentro do celular, Deus não está dentro dessa revista, dentro de um livro, dentro de uma televisão, dentro de um carro, dentro de uma árvore, dentro de uma nuvem. Não, Deus criou todas as coisas. E era a ideia, uma das ideias aqui do panteísmo. Panteístas e ainda fatalistas. Muito complicado essa ideia dos estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. E Paulo pregou contra tudo isso. Na verdade, veja bem, meu amado irmão, às vezes temos que pregar contra mesmo. Falar, olha, isso aqui está errado, isso é heresia. Temos que, com todo amor e carinho para aqueles que estão pregando, ensinando algo errado. Mas, se não, se alguém fala assim, pastor, eu não quero atacar a doutrina errada do outro. Prega a verdade, porque vai confrontar. Se você pregar o evangelho, vai confrontar. As pessoas precisam saber que existe uma verdade. Elas estão dentro de uma bolha, achando que aquilo que elas creem é que é a verdade. Mas a verdade, nós sabemos, é Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e é a Cristo que temos que pregar. Então vamos aqui. Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Aqui é o versículo 17, o capítulo 17, 19 e 21. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Meu irmão, isso é muito profundo que foi dito aqui. Eu preciso adaptar o Evangelho ao que a sociedade crê no dia de hoje para poder pregar e as pessoas aceitarem a Cristo? Não. Eu não preciso adaptar o Evangelho. Eu posso, em uma maneira didática de pregar, ajudar recursos que me ajudem a pregar. Mas eu não posso adaptar o Evangelho. Hoje tem teólogos liberais no Brasil querendo fazer uma nova tradução da Bíblia, tirando textos a qual a sociedade hoje rejeita. Mas peraí, meu amado irmão, a Bíblia é inspirada. Aí toma para falar isso, porque, olha só, tem textos que estão na nossa Bíblia hoje, nas Bíblias, né, todos que temos aqui, nesses 2000 anos de Evangelho, vamos colocar assim, né? Se quiser tomar um pouco menos tempo, já que a Bíblia antes não tinha nas línguas originais e tal, 1500 e pouco, lá 1400 e pouco, né? Onde a Bíblia foi impressa, Lutero depois. Mas não importa. O texto está lá. Mas não temos originais, nos manuscritos mais antigos. Mas há milhares de manuscritos que existem com esses versículos. A igreja creu, a igreja pregou, a igreja ensinou, almas foram salvas, a vida foram transformada, e hoje querem tirar da Bíblia Sagrada. Mas não quero tirar, meu amado irmão, porque não é verdadeiro, porque é um acréscimo de alguém. Querem tirar porque está atrapalhando aquilo que eles querem pregar, porque querem pregar um evangelho que não está na Bíblia. Então, vou repetir para você, ó. Final, esse episódio, que Paulo pregando aos filósofos, foi até o Areópago, eles acharam estranho que ele estava pregando, nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores. É só aqui no Brasil? Não, pastor. Logo. Eu tenho que entender. Vamos pegar uma questão, que aqui vai ter uma lição, no outro ponto, ele vai falar sobre isso. Ele pegou o Deus desconhecido, ok? Então eu tenho que, eu já falei ainda há pouco, o missionário fazer o planejamento, vai para um campo missionário novo, conhecer a língua, tentar conhecer os costumes, e quando ali está,
e conhecendo os costumes em loco, aproveitar as oportunidades, como Paulo aproveitou em Atenas, na direção do Espírito Santo. Algo daquela cultura, né, como aqui ele fala, né, contextos intelectuais e culturais, e daquilo trazer Cristo para aquele povo. Porque ele diz, sem diluir a verdade do Evangelho. Não posso pregar um Jesus diferente do Jesus que está na Bíblia. Mas estão falando de Jesus em amor. É verdade absoluta aquele amor. É verdade absoluta que ele quer salvar todas as criaturas. E dá uma verdade absoluta, isso alguns não concordam, que mesmo ele querendo salvar todos, nem todos serão salvos, porque alguns não quererão. Tá? Embora você pregue, anuncie, o Senhor venha com a sua graça preveniente sobre ele, mas não querem. Resistem à graça de Deus. Mas eu tenho que pregar o Evangelho. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi. Não vou citar o nome da pessoa, do pastor, mas há uns 25 anos atrás, talvez, 30 anos, não sei quanto tempo, num debate, um pastor aqui do Rio de Janeiro, num debate numa rádio aqui no Rio de Janeiro, disse, olha, se Jesus Cristo viesse, ele falou daquela época, hoje, eu acho que hoje, se ele fosse falar, seria pior ainda a situação. Se Jesus Cristo viesse aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, entrasse numa igreja e falasse assim, o meu evangelho é esse. Aí as pessoas diziam, não, Jesus, mas o evangelho que foi pregado para a gente foi esse outro aqui. Jesus falou, mas o meu é esse. Ah, Jesus, esse teu não dá para seguir, não. Dá para seguir esse que pregaram para a gente. Então, cuidado, meu amado irmão. Não pode diluir as verdades do evangelho. Jesus Cristo salva, liberta, cura. Mas eu sou salvo pela graça. Onde eu estou até pregando na Campina, dando aula, e falei para os irmãos lá, não é, eu repito sempre, você não vai ser salvo pelo que você faz, ou seja, canta, prega, toca instrumento, louva, dá folheto, evangeliza, dá aula aqui no YouTube para as pessoas. Não, você não vai ser salvo porque você está fazendo. Você não vai ser salvo porque você não bebe, não fuma, não joga, não adultera, não, pelo que você não faz. Você vai ser salvo pela graça por ter aceitado a Cristo, ok? Mas a Bíblia fala em santificação. O crente não pode viver em pecado. Eventualmente nós vamos pecar, mas o Espírito Santo vai falar com o meu espírito que eu estou errado, eu vou pedir perdão a Deus, abandonar aquele pecado e viver uma vida de consagração a Deus. É isso que o crente precisa viver. Então não pode ir no Evangelho. Deus vai salvar todo mundo. No final vai salvar. Tem crente hoje acreditando que Deus vai salvar até o diabo. Não. Ele vai salvar aquele que se arrepender. Aquele que crer, se arrepender e permanecer, como estudamos na lição passada, na anterior também, até o dia final. Grave bem esse ponto da lição. Muitos temos que pregar. Vai haver coisas desafiadoras. Você vai ter que pregar em contextos difíceis. Quem vai dar a palavra para mim, pastor? É o Espírito Santo. Pastor, então, para pregar nesse contexto difícil, eu tenho que ser pós-graduado em teologia, ter uma coisa. Não. Se você for, louvado seja Deus, Deus pode te usar. Mas você pode ser a pessoa mais simples, que nem estudou teologia, mas se Deus quer que você pregue naquele contexto, Ele vai te dar a palavra e o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos para o terceiro ponto. O discurso de Paulo no Areópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Perdão aqui para tomar um copinho d'água, que está meio calor aqui. O discurso de Paulo no Areópago representava um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Concordo com ele, o ideal é que se faça assim. Você não vai chegar no meio de uma igreja católica, entrar dentro e gritar para o padre, para as pessoas que eles são idólatras, ou para qualquer outro lugar onde há.
Você não vai entrar no centro espírita e querer quebrar todas aquelas imagens, como alguns têm feito por aí. Pastor, o senhor já participou de alguma coisa assim? Já. Não de entrar e querer quebrar. Mas houve um casal, que eu vou preservar o nome deles aqui, que aceitou a Cristo em minha igreja. Eles eram espíritas e tinham, em frente à casa dele, um pequeno terreiro. E eles, após aceitar a Cristo, pediram para fazer um culto. Nessa época eu morava em Belford Roxo. Eu até digo, né? Às vezes eu falo, o tempo estava bom, maravilhoso. Nessa noite choveu muito. Nós fomos ali fazer o culto, na casa deles, e depois eles pediram para a gente entrar lá e destruir tudo aquilo. Então, com a autorização deles, fomos lá e destruímos, porque eles não queriam mais participar daquilo. Não foi nós entrando, nem fomos nós que pedimos para entrar lá e destruir, eles é que pediram para que nós destruíssemos. Ali foi destruído, e eles firmaram na presença do Senhor. O irmão já faleceu há alguns anos, e a irmã acho que ainda está viva, se eu não me engano. Tem até os netos dela que frequentam a escola bíblica dominical na igreja atualmente. Então, todo respeito à religião dos outros, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Vocês são religiosos, estão vendo até um Deus desconhecido. Se eu tivesse mais tempo, há no livro se eu não me engano, no livro de Don Richardson, Fator Melquisedeque, eu acho que é nesse livro, ele conta a possível história desse Deus desconhecido. Como é que eles começaram a adorar um Deus desconhecido? Um episódio, uma praga que teve em Atenas, e aí chamaram um homem e tal. Depois de uma certa situações, a praga sumiu, depois de eles apelarem lá para um altar que não tinha o nome de nenhum Deus, e aí eles começaram a atender esse Deus desconhecido. Se assim foi, se é verdade essa história, Deus já estava preparando para muitos anos depois usar um servo seu para chegar lá e pegar esse vinho. Vocês não conhecem, mas existe um Deus criador do céu e da terra, que mandou Jesus e tal. Porque sempre tem que ser assim, meu marido. Ok? Eu não vou ficar chamando o cara de idólatra e gritando na cara dele que é idólatra, mas eu vou ter que mostrar para ele que a idolatria é pecado, que a Bíblia condena a idolatria. E aí, gradualmente, eu vou falar, poxa, vocês são religiosos, bacana, isso é bom. Tentar se religar a Deus, que a religião é para religar o homem a Deus. Mas a verdadeira religião é em Cristo Jesus. A verdadeira religião é aceitar aquele que pode verdadeiramente nos religar com Deus. Então, a partir daquele ponto de partida, ele falou sobre o Deus verdadeiro. Vamos aqui, ainda nesse tópico, ainda dentro dessa situação, para a subdivisão 2. O Deus criador, sustentador e senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como criador do mundo e de tudo que nele há. Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana, a soberania divina sobre tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Então ele falou, dentro da cultura, é interessante essa parte final, né? Ele citou um poeta, perdão. Vamos aqui voltar a Atos 17. Quer ver? Aqui ele diz assim, ó, que nele, versículo 28, nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, alguns poetas disseram que nós éramos geração de Deus. Uma verdade. O restante que eles ensinaram, poeta, né? Não era real. Porque eu vou dizer uma coisa para o irmão. É uma questão para que você possa entender. Até a revista aqui da CPAD que nós usamos, ela pode conter falhas, erros. O pastor Walter Gabi, homem de Deus, pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, escreveu essas lições, homem de Deus, assim como o pessoal da CPAD, mas eles podem cometer erros, porque são homens. Se o pastor Hélio fosse escrever lições, o pastor Hélio não escreve lições, mas se o pastor Hélio fosse escrever uma lição sobre um tema qualquer, dentro dessas lições, 13 lições, o pastor ele poderia cometer erros, dar opiniões que não
estariam corretos. É o ser humano. Livros que nós podemos ler. Eu tenho... A igreja de Caxias tem acho que 60 livros lá que a gente compra e as pessoas podem ler. Na minha Bíblia, eu não tenho mais o meu instante, mas meus livros aqui guardados eu tenho. Nem sei quantos livros aqui leio. Eu tento ler livros evangélicos, né? Possivelmente 10 livros por ano. Se eu consigo, eu tento ler 10 livros por ano. Mas o livro que eu não deixo de ler, seguir, e é a palavra de Deus, é esse aqui. Ó. É esse aqui. E é esse aqui que eu prego. Porque aqui não tem falhas. O homem pode até achar falha, pode achar discrepância, ensinamento errado, mas a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Então, o que Paulo pregou para ele? Pregou a palavra. Ele disse, ó, Deus, Criador do mundo, tudo que nele há e tudo que não há, Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por uma humana, essa é a realidade. Nós estamos no templo do Espírito Santo. Ah, pastor, então não precisa congregar? Precisa. Nós reunimos num templo, num salão de culto, para congregar. Ok? E quando a gente sai daquele salão de culto, vai para a nossa casa, a gente também cultua a Deus. Mesmo que a gente seja sozinho. Na minha casa sou cristão, se fosse caso, né? Só eu sou cristão, mas ninguém é. Eu saí da igreja, do templo, vim para a minha casa, mas aqui eu também posso cultuar a Deus. Onde eu estiver, verdadeiros adoradores adorarão sem o Espírito e verdade. Agora, preste bem atenção. Deus não necessita de templo. Há alguns lugares onde a igreja não tem templo. Não tem. Às vezes o crente não pode nem reunir hoje, igreja perseguidora. Tem lugares no mundo hoje que os crentes não podem se reunir em lugar nenhum, nem numa caverna, nem numa... Não pode. Então os crentes na sua casa, sozinhos, às vezes ele, sem até os outros familiares saber, porque se souber também vai dar problema para ele, eles adoram a Deus. Entendeu? Então, Deus não precisa do templo. Ele usa os templos, nós nos reunimos nos templos, porque é necessário, estamos em comunhão. E nem depende do serviço humano. Ele nos usa porque ele quer, mano. Deus depende de mim por causa do evangelho ser pregado. Se eu falar não, ó, não quero ser mais pastor, não quero mais pregar, não quero mais... Tem pessoas recentemente na nossa dimensão que fizeram isso, largaram o pastor lá, largaram tudo. O evangelho vai deixar de ser pregado? Não, Deus vai levantar outra pessoa. Deus não depende de mim. Se eu estou aqui no YouTube, se eu estou lá na igreja, se eu estou na rua, no ônibus, pregando, porque eu entendi que é necessário ser feito assim. E sempre peço para que Deus me use, mas ele não depende de mim. É eu que dependo dele. Em 24 horas por dia, 29, 30, 31 dias por mês, 12 meses no ano, e assim vai por diante toda a minha vida. Então, depois ele diz, ele cita os poetas, fala das vestidas verdades, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Vamos ver aqui a reação do povo no ponto seguinte. Chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem, entre eles Dioniso e Damares. Vamos voltar aqui ao versículo aqui, né? 33 e 34. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dioniso, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, Dioniso, Damares e mais alguns outros aceitaram a Cristo. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito, sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Então, é isto, meu amado irmão. Cara, nós já estamos falando desde o início da lição, está sendo repetido, mas tem que ser dito. Paulo chegou em Atenas, andou pela cidade, viu aquele pessoal meio idólatra, ficou triste com isso, foi agorar, pegou a palavra, o pessoal ficou tentando ouvir a ele, levou ele para o Areópago, aí tinha mais lá filósofos, pessoas e tal para ouvir, pregou, citou até a própria cultura deles,
mas nunca, jamais, em tempo algum, pegando o evangelho, dizendo, Jesus e Zeus são a mesma pessoa. Não, Jesus e Zeus não são a mesma pessoa. Zeus é o Deus maior dos gregos. Não preciso fazer isso para trazer Jesus. Não preciso comparar Jesus com super-homem, Jesus com Batman, Jesus com não sei quem, porque a cultura entende. Não. Não preciso comparar Jesus com Chapolin colorado, outros mais. Não. Eu tenho que pregar a verdade do Evangelho. Tenho que pregar Cristo. E aí mostrou para eles, ele é o Criador do céu e da terra, o ponto anterior, né? Criador do céu e da terra, não habita em tempo, não é? E um dia ele vai jogar todo mundo, é necessário que se arrependam. Eu volto a dizer, meu amado irmão, o Evangelho é arrependimento. O Evangelho é arrependimento. É mudança de vida. Segundo Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passadas, tudo fez novo. É arrependimento, é mudança de vida, meu amado irmão. Eu aceito Jesus, continuo bebendo, fumando, jogando, adulterando, fazendo toda espécie de coisas ruins, nem quero ir na igreja. Isso é verdadeiro arrependimento? Não. Não obstante que a pessoa possa aceitar Jesus e aí ainda ter alguma situação que o prende a esse mundo, aí a gente tem que orar, discipular, falar. Eu vou dar um exemplo para uma pessoa, não vou citar o nome, que eu entrei na igreja de Santa Marta, lá atrás, no início do meu ministério, um irmão falou, pastor, me batizaram, mas eu ainda estou preso ao vício do cigarro. Triste, né? Eu pensei logo em excluir, naquela época era assim, excluía-se, a pessoa está num pecado e tal. Mas eu fui convencido por uma pessoa para que não excluísse, porque ele ia desviar e tal. E nós propusemos ali 3 meses de oração. E em 3 meses ele parou de fumar, depois diácono, presbítero, morreu, já com problema de doença. Alguns anos depois, mas não tão pouco, né, viveu ainda bastante, me ajudou bastante na obra. Ele que construiu a igreja de Santa Marta, como pedreiro, né? A igreja que eu lá tenho como congregação, foi quando eu estava lá que foi construída aquela igreja, e ele que construiu, bateu lá e tudo mais, botou piso, para a glória de Deus. Então, pode acontecer, mas não pode viver em pecado. Não vou viver 50 anos no evangelho fumando. Mas Deus não... bebendo e prostituindo? Não. Então, temos que pregar a verdade. Eu vou dizer aqui, Paulo ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, falar a verdade. Fidelidade, ser fiel à palavra e fiel ao Senhor. Respeito e sensibilidade cultural, respeitar a cultura das pessoas, ter sensibilidade de falar para que não ofenda e as pessoas se afastem e não queiram te ouvir, sem abrir mão das verdades centrais da Bíblia. Nessa verdade, meu irmão, é o seguinte, Dionísio, Damásio aceitaram a Cristo e outras pessoas, mas alguns falaram, não, vamos te ouvir outra vez, outros falaram, não, está falando besteira, não queremos te ouvir. Espero que essas pessoas, a Bíblia não diz, que em outro momento, através de outro pregador, através do próprio Paulo, venha ter aceitado a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida. Vamos então para a conclusão desta lição maravilhosa. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências, chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Recentemente morreu um rapaz dos Estados Unidos, Charles, alguma coisa, que foi assassinado. Esse rapaz, ele ia para a porta das universidades e botava uma tenda, chamava as pessoas para que fizesse qualquer pergunta bíblica ou qualquer questionamento para ele, sobre a maneira que elas criam, confrontando com a palavra. Como era um rapaz conservador, maneira conservadora, não aceitava aborto, eutanásia, uma série de coisas, homossexualismo. Então, as perguntas vinham muitas vezes, pessoas ateias falavam, e ele, na direção do Espírito Santo, as respondia. Não posso fugir. A Bíblia diz lá que a gente tem que estar pronto para falar com todas as pessoas que vêm nos procurar a razão da nossa fé. Eu sempre digo na igreja, sempre
Se alguém perguntar a você, qual a razão da sua fé? Eu creio no que o pastor Hélio prega. Não, 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 não. Você tem que crer na Bíblia, na palavra de Deus. Então, aí eu volto a dizer, pastor, vai me preparar para isso, eu tenho que ir para o seminário, tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Não, meu amado irmão. Se você puder fazer, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz meu curso teológico, não fui para a graduação, mas consegui fazer meu curso teológico, concluí. Agora, o que eu tenho que fazer é ter uma vida de comunhão com Deus, que a gente sempre fala aqui. Um cristão tem que ler Bíblia todo dia, o cristão tem que orar todo dia, o cristão tem que ter prazer de estar na casa do Senhor, especialmente na escola bíblica, o caminho, no seminário, que estamos aqui, ó, aprendendo a palavra. Ok? Então, ter essa vida de intimidade com Deus. Porque na hora que for necessário, o Espírito Santo vai colocar a palavra no teu coração. Por quê? Porque o teu nome vai ser engrandecido. Vão dizer, puxa, esse Hélio entende de Bíblia, hein? Não, não, não. Porque aquela pessoa que você está pregando é uma alma que Deus quer salvar. Deus quer te usar para tirar aquela alma do inferno. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu preciso abrir a minha boca e falar. E quem faz a obra é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, fidelidade à palavra. Se não sabe alguma coisa, fica no simples. Normal. Ok? Deus nos chama a pregar o seu evangelho. É o que estamos estudando nesse trimestre aqui, inteiro, completo. Agora vamos, se Deus assim terminando essa lição, Deus abençoe a todos, e semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos voltando para dar a lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Agora nós iremos para o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.